Eu queria, nessa noite, meditar com os irmãos o texto de Romanos, capítulo 8, os versículos de 1 a 11. Romanos 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. O texto diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Queridos, que texto tremendo esse. Eu já há alguns dias tem vindo ao meu coração, principalmente o versículo 1, que diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E é muito interessante a gente pensar nessa expressão, estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus. É algo sobrenatural, porque não é simplesmente estarmos com Cristo, ou estarmos nos envolvendo com Cristo, mas é podermos realmente ser dominados por Jesus e termos a vida dele presente em nós. E Paulo, ele vai usar aqui o texto para algumas abordagens muito interessantes com relação à nossa situação como cristãos. E eu creio, sinceramente, eu creio que o Senhor está usando esse tempo de isolamento, de nós termos que ficar distantes uns dos outros e temos que parar a nossa vida para podermos observar as coisas, justamente para nos preparar para o que vem por aí. E eu acredito que o que vem por aí é uma manifestação tremenda do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos homens que dependem dele e que confiam nele. E Paulo, quando ele fala que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, é justamente porque os que estão em Cristo Jesus, eles abominam o pecado, eles se afastam do pecado, eles começam a se envolver apenas com Deus e desenvolver a sua vida na dependência de Deus. Não é que a vida termine, não é aquela história que nós começamos a viver uma vida em que nos excluímos de tudo, da sociedade, de todas as coisas, para somente olharmos para Deus e contemplarmos a Deus. Não é isso. Até porque
nós fomos chamados para sermos luz nesse mundo, né? Nós fomos chamados para sermos aqueles que vão manifestar o reino de Deus, ou que manifestam o reino de Deus na presente época, né? Então, nós precisamos estar cada vez mais envolvidos com o Senhor Jesus Cristo. E o título que eu coloquei nessa meditação é Justificação Plena, porque nós, cristãos, nós servos do Senhor Jesus, fomos justificados de uma maneira plena pelo Senhor. Deus fez todas as coisas para que nós pudéssemos realmente assumir a justificação dele na nossa vida. Veja, eu vou ler alguns textos aqui novamente para que os irmãos possam perceber isso. O versículo 1, ele diz, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e aí ele explica por quê. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, em Cristo Jesus, eu fui liberto da lei do pecado e da morte. Para quem vive em Cristo Jesus, o pecado e a morte já não têm mais domínio, já não podem mais exercer domínio, já não podem mais direcionar a vida daqueles que vivem para o Senhor Jesus. E é tão interessante que Jesus diz, Paulo diz assim, no versículo 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Quando ele diz que o corpo está morto, não significa da morte física, mas ele está dizendo da mortificação, da automortificação do nosso corpo, para que o Espírito de Deus não seja contaminado pela carne e por aquilo que a carne carrega, que é o pecado, né? Nós sabemos que quando nós formos à presença de Deus, nós seremos transformados. Esse corpo mortal, ele deixará de existir e nós receberemos um corpo espiritual, que eu nem tenho ideia de como será isso, mas haverá um corpo, só que um corpo espiritual. O mesmo corpo que Jesus recebeu depois que ele ressuscitou e ele foi aos céus. Aquele corpo que, quando ele se apresentou aos discípulos, as paredes, as portas não foram barreiras para ele passar, porque ele estava com o corpo espiritual. E eles viram, e eles tocaram em Jesus, e eles andaram com Jesus naquele tempo. Esse corpo espiritual que Jesus recebeu, nós também receberemos, né? Então, no momento, os nossos corpos, eles estão necessitados de uma automortificação, ou seja, de nós mesmos negarmos o poder a ele, para que o Espírito de Deus seja vivo em nossas vidas. Então, quando Paulo diz ali, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, ele está dizendo justamente que nós passamos a viver mais da vida espiritual do que da vida natural. Ele diz que aquilo que era natural deixou de ser importante, porque a partir de agora, o que é importante é a vida do Espírito em nós, a vida espiritual que nós recebemos quando entregamos a nossa vida ao Senhor. E aí é interessante que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós assumimos o nosso lugar lá na cruz. Nós somos crucificados em Cristo Jesus lá na cruz. E aí recebemos e somos ressuscitados com Cristo na sua ressurreição. Muito interessante isso, muito importante a gente avaliar. Em segundo lugar, no versículo 3, ele diz assim, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer
por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as suas justas exigências da lei, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que isso significa? Significa que se nós vivêssemos de cumprimento da lei, se nós vivêssemos de cumprir a lei que está exposta lá, que foi exposta lá por Moisés, com todos os seus meandros, nós nunca conseguiríamos ser justificados por Deus para termos a nossa salvação. Porque a lei não justifica. A lei aponta o pecado. A lei nos condena. A lei diz que nós somos pecadores e estamos distantes de Deus. A lei diz que não há solução para a nossa vida. Que a solução tem que partir de Deus sobre nós. Todos os que foram justificados, né, em toda a história da humanidade foram justificados porque a graça de Deus os visitou e lhes deu competência para serem salvos, para serem libertos da salvação. É muito interessante pensar naquela figura da ressurreição, antes da ressurreição de Jesus, que diz que Jesus foi ao inferno e pregou as almas que estavam lá no inferno. E as almas que receberam o entendimento da salvação eram justamente as almas que haviam sido separadas por Deus por causa da sua fidelidade em Deus e porque creram em Deus e no Salvador que Deus haveria de mandar. E Jesus ali as resgatou. Né? Jesus as resgatou e elas, no tempo da ressurreição dos mortos, antes do arrebatamento da igreja, elas, juntamente com os mortos do tempo presente, em Cristo, vão ser ressuscitadas pelo Senhor e juntos com os salvos vão formar a igreja que vai ser arrebatada e vai estar para sempre com o Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso. As exigências que a carne não deixava cumprir, elas foram cumpridas em Cristo Jesus para a nossa libertação, para a nossa salvação. Né? É interessante que nós precisamos colocar no nosso coração a ideia de que nós precisamos viver uma vida espiritual no tempo presente. Né? Nós precisamos viver uma vida totalmente espiritual no tempo presente. Porque se nós deixarmos a carne nos levar, nós nos afastamos de Deus e do propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida. Olha que coisa interessante no versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A palavra de Deus diz que aquele que vive segundo a carne vai satisfazer a carne, porque ela tem somente atração pelas coisas da carne. Já aquele que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Está em submissão plena ao Espírito de Deus, está vivenciando o que o Espírito de Deus tem para direcionar a nossa vida. Lembra que Jesus, antes de enviar o Espírito, ele disse que o que o Espírito iria fazer sobre nós, conosco? O Senhor Jesus disse que ele nos guiaria, ele nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus havia ensinado, mas ele nos guiaria a toda a verdade, para caminharmos na verdade. Quem é a verdade? Qual é a verdade?
é Jesus Cristo. E o ensino de Jesus, e a vida de Jesus, e a semelhança a Jesus, e a rendição a Jesus. Essa é a verdade. Não tem outra verdade. No tempo presente, nós precisamos entregar plenamente a nossa vida. Não mais aquela questão de que Salvador e Senhor, que Jesus pode salvar e ser Senhor, ou não ser Senhor. Existem muitos que vivem essa dicotomia entre viver como Salvador, mas não viver como Senhor. Viver para o Salvador, exaltar o Salvador, glorificar o Salvador, mas não ter nada com o Senhor, porque não entregaram plenamente as suas vidas, o seu coração, não entregaram os seus desejos, as suas vontades, as suas intenções ao Senhor. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Porque é o Senhor que é pleno na nossa vida e nós precisamos deixar que o Espírito Santo tenha o controle total da nossa vida. Por isso Paulo fala isso aqui, no versículo 5. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aí ele continua, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Sabe, irmãos, nós estamos num tempo em que nós precisamos pensar que a nossa vontade tem que estar totalmente submetida à vontade de Deus. Temos que estar submissos a Deus. E para isso é preciso uma rendição plena, total. É preciso que os nossos corações realmente estejam totalmente inseridos dentro da vontade de Deus, na centralidade da vontade de Deus. Porque na centralidade da vontade de Deus, nós vamos vivenciar e vamos experimentar o melhor de Deus e o máximo que Deus tem para a nossa vida, né? E, em terceiro lugar, eu queria dizer para vocês que o verdadeiro cristão vive segundo o Espírito. E ele não se deixa levar pelas armadilhas da carne. É por isso que Paulo, no versículo 9, ele diz assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E aqui vai algo que é sério, né? Porque se o Espírito Santo não nos domina, nós não somos de Deus. Se não há domínio do Espírito Santo na nossa vida, e se o nosso coração não é voltado para as coisas do Espírito, e somos facilmente levados pela carne, pelos desejos da carne, nós não temos o Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo aqui. Quem é dominado pela carne, pelos desejos da carne, não tem o Espírito Santo. O Espírito não habita dentro dele. Talvez tenha tido uma experiência religiosa. Talvez o ambiente da igreja seja um ambiente que agrada tanto que faça com que ele sempre volte e se alegre. Talvez até comece a andar dentro dos padrões religiosos. Mas vivenciar o Espírito, ou se entregar totalmente ao Espírito Santo, significa deixar que Deus seja totalmente o Senhor da vida. Plenamente o Senhor da vida. Queridos, eu estou falando isso porque esse tempo nosso é urgente, de nós realmente nos rendermos na plenitude do Espírito Santo. Independentemente da nossa família, da nossa casa, dos nossos bens, das coisas que possuímos, dos sonhos que temos, dos desejos que desejamos, é vital para nós. Se queremos realmente participar dos banquetes do Senhor, que nós nos rendamos plenamente a Deus.
porque só dessa maneira nós teremos justificação plena, né? Eu, com toda sinceridade, eu tenho pensado muito a respeito daquelas pessoas que a Bíblia diz que, mesmo que tenham dito Senhor, Senhor, não herdarem o reino de Deus. E há um texto que Jesus fala que alguns vão chegar e dizer: Senhor, em teu nome fizemos, expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer para eles: eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Apesar de fazer obras para Deus, existem pessoas que vão fazer obras para Deus, mas elas não se submeteram ao Espírito Santo de Deus, e com isso elas vão ser rejeitadas na entrada. Elas vão ser deixadas de fora. E como a palavra de Deus nos ensina, através lá em Efésios capítulo 5, que Jesus está preparando uma noiva para recebê-la, uma noiva pura, santa, irrepreensível. Nós temos que estar qualificados a isso. As nossas vestes têm que estar brancas. O escritor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, é importante que a nossa vida seja uma vida dominada pelo Espírito Santo. Que a nossa visão seja olhar para o Espírito Santo e dizer: eu me rendo a Ti. Eu sou totalmente Teu. Independente do que aconteça na minha vida externa, material, no meu corpo carnal, independentemente do que eu sofra, do que eu passe, eu dependo de Ti. E eu espero na provisão, no cuidado do Senhor, para que enquanto eu viver essa vida na carne, eu possa vivê-la debaixo do poder do Espírito Santo e da manifestação do Espírito Santo na minha vida. Eu quero encerrar essa ministração lendo aqui o restante do texto, que diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não vivemos sozinhos. E nós não vivemos pela dimensão da carne. Nós vivemos porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E é esse Espírito que dá vida ao nosso corpo mortal. Porque é ele quem vai sustentar. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele fala que as demais coisas serão acrescentadas, ele está dizendo que se nós vivermos na dependência do Espírito, nada vai faltar enquanto vivermos a nossa vida carnal, enquanto vivermos na carne, enquanto vivermos nessa vida, porque o Espírito Santo vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. Amém, querido? Amém? Que nessa noite nós possamos perceber a verdade de que nós não podemos mais relaxar com a nossa vida e com a experiência. Não podemos relaxar mais na nossa vida sem ter a experiência de vivermos uma vida realmente espiritual, uma vida em Deus. Por isso que Paulo, quando começa, ele diz que aqueles que estão em Cristo já não têm mais nenhuma condenação, porque estão em Cristo, estão vivendo em Cristo, estão respirando em Cristo, estão dependendo de Cristo. Então, vamos pedir ao Senhor
que nos ajude, que nos ajude. Vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nos seja aberta a dimensão do Espírito na nossa vida. E nós temos o Espírito Santo não é para que nós venhamos a praticar sinais, esses sinais maravilhosos, isso são consequência. A Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem. Mas nós somos chamados por Deus para manifestarmos o Espírito de Deus na nossa vida, para que os outros creiam em Deus através de nós, através das nossas vidas. Porque nós somos testemunhas do Senhor. E ao sermos testemunhas do Senhor, a nossa responsabilidade é justamente deixar que o Espírito Santo nos use, independentemente da nossa situação. Estava vendo justamente o testemunho da Cida, nesse período em que ela ficou no hospital, de mesmo em meio à dor, glorificar a Deus e poder dizer para o médico que era Deus quem ia fazer a cirurgia dela. E você sabe, queridos, que os médicos hoje estão vivendo uma crise muito grande porque eles estão vendo que eles não são os semideuses que eles pensam que são. E um médico ouvir que Deus vai fazer alguma coisa, no coração dele ainda bate aquela dúvida, será que Deus existe? Será? Alguns são ateus, eles dizem, não, Deus não existe. Mas quando eles veem um milagre tão tremendo acontecer, eles têm que dizer, esse Deus é um Deus verdadeiro. E as nossas vidas, elas precisam manifestar isso. E nós só podemos manifestar isso se nós estivermos totalmente no domínio do Espírito Santo. Com as nossas vidas totalmente entregues, dominadas pelo Espírito Santo. Porque assim, a luz de Cristo vai brilhar em nós. E muitos vão ver e glorificar o nome do Senhor por causa da nossa vida. Amém? Amém? Eu quero deixar com você nessa noite essa palavra, que é uma palavra para a minha vida, para a vida dos meus. E a gente não sabe realmente o quanto tempo Jesus ainda está preparando para chegar. Nós não sabemos quanto tempo falta para a trombeta tocar e chamar aqueles que são seus, e chamar a igreja. Mas nós cremos que não falta muito. Eu ouvi até um pastor dizendo que nós não podemos dizer que o Senhor Jesus está para voltar tão recentemente, mas nós podemos dizer que Jesus está para voltar. Nós não podemos determinar as datas, mas nós podemos declarar que ele não tarda, porque os sinais estão aí presentes, estão vivos. E a partir de nós, esses sinais podem se intensificar. E aí nós vermos e sermos instrumentos da glória de Deus na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Eu quero declarar nessa noite a vida do Espírito Santo sobre a vida de cada um que está me vendo agora. Que o Espírito Santo encontre a submissão e a sujeição que precisa em nós, para que ele possa ser o grande iluminador da nossa vida. Que nós aprendamos a resistir à carne e à vontade da carne, submeter a carne à cruz de Cristo, à cruz, para podermos viver a vida do Espírito que está dentro de nós e anseia essa liberdade que nós dermos a Ele, para poder manifestar o seu reino na vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entregamos a Deus nessa noite a vida dos teus servos, entregamos ao Senhor, ó Deus, o domínio através do Espírito Santo, da nossa mente, do nosso coração, da nossa carne, das nossas tendências, ó Deus,
Nós queremos, ó Deus, entregar os planos, entregar, ó Deus, os projetos, tudo que vivenciamos. Queremos entregar, ó Deus, o futuro dos nossos filhos. Queremos entregar, ó Deus, nossa casa, nosso trabalho. Queremos entregar tudo que se relaciona a nós nessa vida, para que o Senhor seja o dono pleno da nossa vida. E aí, a justificação do Senhor sobre nós seja uma justificação plena também. Nós sabemos, ó Deus, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que se entregam plenamente a Jesus Cristo. E nós queremos vivenciar isso. Queremos poder, ó Deus, dar a Ti a honra e a glória, não apenas com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Para que, através delas, ó Deus, muitas pessoas ainda possam fazer parte da noiva de Cristo, que vai ser levada, que vai ser arrebatada para as bodas do Cordeiro. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, toma a nossa oferta nessa noite, porque nós te oferecemos a nossa vida nessa noite como oferta de aroma agradável ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e te dê uma semana de vitória, uma semana da presença manifesta do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.